Eu sou a Bruna Fesneda, sou voluntária aqui no Instituto Bem do Estar. Eu tenho a intenção de trazer para vocês aqui práticas mensais de mindfulness, mas para começar isso, eu queria primeiro explicar um pouquinho para vocês do conceito mindfulness, que é um conceito que é um pouco confundido dentro dos nossos entendimentos, né? O mindfulness que vem crescendo muito dentro dos ambientes de empresa, das organizações, instituições, e vem ganhando essa força. A gente vai entender por quê. Bom, primeiro eu queria me apresentar para vocês saberem da onde vêm os meus conteúdos, as minhas bases de conhecimento, né? Eh, eu sou formada em administração de empresas. Dentro da minha jornada nas organizações, né, que eu já estou atuante há mais de 12 anos dentro de organizações, eu fui conhecer o yoga e eu me apaixonei muito, e aí eu acabei fazendo 4 formações como instrutora de yoga. O yoga para mim é uma grande filosofia que embasa muito a minha vida e que me transformou bastante. Então é um pilar meu de fonte de inspiração. Eu também sou pós-graduada em psicologia positiva e certificada em Chief Happiness Officer e em cultura da segurança psicológica. Essas pessoinhas aqui em cima são a minha base, o meu pilar, são as pessoas que me motivam a ir para frente sempre. E também sou uma pessoa extremamente apaixonada por viagens, e eu acredito que a partir do momento que a gente entra em contato com culturas diferentes, também a gente aprende coisas novas. Então, é esse mix que eu vou conversar com vocês aqui hoje, tá bom? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é mindfulness, qual que é a dinâmica da mente durante uma prática e o olhar do praticante. Primeiro, eu só queria falar que eu não sei tudo, eu estou sempre em aprendizado, então o que eu falar aqui, né, vai ser da minha perspectiva, do que eu já vivenciei, do que eu já estudei. É, como eu falei, dentro do yoga, eu tive experiências de mindfulness, tenho até hoje dentro das organizações, como intraempreendedorismo, e muitas das minhas fontes também são baseadas na psicologia positiva e na neurociência. Então, isso aqui não é uma formação, está fora de ser isso, e tudo que você vai ver nos próximos minutos é um compilado desses conhecimentos que eu trago. Mas o meu grande objetivo é que você explore para além dessas fronteiras do que eu falar aqui. Se você sentir vontade, curiosidade, estude também, né? Procure mais conhecimentos, tá bom? Então vamos lá. Mindfulness, o que é, onde vive, do que ele se alimenta, né? O que é isso? Bom, o John Kabat-Zinn, ele é considerado como o pai do mindfulness, né? Ele é um médico norte-americano que juntou duas práticas que ele já fazia, né? O próprio budismo, que ele é um praticante do budismo, e a medicina, que ele atua como médico. Então, ele foi buscar como que ele conseguia aliar essas coisas para trazer um benefício real para os seus pacientes de estresse crônico. E ele fez esse estudo. eh, Hoje, esse nome, né, do que ele traz de prática de formação é chamado de Mindfulness Based Stress Reduction. Então, é um curso de 8 semanas, né, em que as pessoas elas fazem uma imersão tanto em conteúdo, em filosofia, quanto também em prática. E depois dessas 8 semanas, né, conforme ele já fez essas aplicações no âmbito da ciência, as pessoas conseguem experimentar aí a redução do estresse, mas também na melhora de vida, né, de pacientes, inclusive com dor físicas, dores crônicas físicas. Então, ele é um grande repercussor dessa técnica. Aqui estão alguns dos livros que ele escreveu e que são super famosos para a gente entender melhor sobre o que que é isso, né? Então, ele basicamente entendeu, a gente sabe que a meditação, ela vem de filosofias muito antigas, né? E ele extraiu algo deste mundo da meditação para conseguir comprovar cientificamente os seus benefícios. Então, a prática de mindfulness é um tipo de meditação, né? É como se fosse o início da meditação, trazer a atenção plena para o momento presente. Essa é a principal intenção do mindfulness. Hoje em dia já existem diversos programas criados a partir dessa técnica mindfulness, com vários focos diferentes. Então, focos mais na redução de estresse, com foco também em alguns treinamentos sobre alimentação, com quem tem distúrbios alimentares, de compaixão, de promoção de saúde do corpo, enfim, até também alguns cuidados primários na saúde e na vida. Então, hoje existem várias técnicas e cada uma delas está direcionada
para uma questão específica. O que a gente vai ver hoje é essa técnica do mindfulness mais concentrado na atenção e na redução do estresse, que é essa primeira, tá bom? Então, existem alguns estudos já feitos que comprovam a relação entre a prática de mindfulness com, por exemplo, alguns transtornos emocionais e mentais, como, por exemplo, a depressão, né? Então, a gente tem estudos que comprovam o mindfulness como um aliado com isso, né? Com pessoas que tiveram transtornos, que têm transtornos mentais. E o grupo que a gente está vendo aqui, ele usou apenas o mindfulness e um outro grupo utilizou os farmacológicos, tá? Ambos os grupos reduziram bastante o seu nível de depressão, e isso começou a abrir campo para as pesquisas mais aprofundadas. Então, o mindfulness aliado com a terapia cognitivo-comportamental, ela pode ajudar bastante no resultado da depressão. Então, depois de 8 semanas, abaixou 7 pontos e foi sustentando aí aos longos dos meses, né? Então, a gente vê que existe uma relação, que o mindfulness ele pode ser usado, dependendo do quadro, como uma terapia complementar. E lembrando que nenhuma terapia complementar substitui, né, algum tratamento pré-escrito já para os transtornos mentais, tá bom? Na ansiedade, a gente também vê esse efeito acontecer. Então, também foi feito um estudo onde a gente viu que depois das 8 semanas também abaixou o número da ansiedade, né, a gravidade da ansiedade. E então, primeiro degrau foi o estilo de vida, o segundo degrau foi o tratamento farmacológico e a psicoterapia. Então, a gente vê que isso realmente faz um efeito, que dá esse retorno, e esses estudos estão cada vez mais apurados e mostrando essa prática como uma aliada aí nas questões de transtornos mentais, né? Mas e aí, o mindfulness ele tem uma contraindicação? Na verdade, ele tem sim, gente. Isso quando eu soube, quando eu estudei, eu fiquei meio chocada, porque ninguém fala sobre isso, né? Mas o mindfulness, ele pode, por exemplo, num estado de ansiedade crônico, pode ser uma válvula para piorar uma crise que a pessoa esteja enfrentando. Então, se você pedir, por exemplo, uma pessoa que está tendo uma crise de ansiedade para fechar os olhos, perceber a sua respiração, a pessoa fica mais agitada do que ela estava antes, e isso pode ser prejudicial. Então, tem alguns poucos casos muito raros e muito pequenos em que o mindfulness ele pode ser contraindicado, né? Então, sempre bom, né, uma pessoa que tenha um transtorno mental, emocional, que consulte também o seu terapeuta para entender se o mindfulness poderia ser uma boa opção, tá bom? Então, gente, vamos lá. A gente sabe que hoje, então, a partir desses estudos do John Kabat-Zinn, o mindfulness ele foi começado a ser levado para várias instituições diferentes no mundo, né? Então, vocês veem aqui alguns exemplos, desde escola, dentro de equipes de policiais, do exército, dentro de equipes de esportes, né? Então, isso foi colocado e a gente vê que os atletas de alta performance também que conseguem aliar o mindfulness, eles potencializam essa performance. O Google, por exemplo, foi um dos grandes precursores da prática, né, que já tem há muitos anos. Eles tiveram um programa que se chamava Procure em si mesmo, né? Busque em si mesmo, como é um site de busca, busque dentro de si. E aí também teve resultados muito positivos, que foi abrindo fronteiras, inclusive, para as organizações também. Aqui eu trouxe dois cases de dentro de organizações em que o mindfulness foi feito, foi treinado pelos colaboradores e foi visto uma redução no nível de estresse. Então, a Etna, por exemplo, eles treinaram 13 mil colaboradores, é bastante gente, mas é só 25% do grupo. E desse grupo, eles conseguiram enxergar redução de estresse de 28%, a melhora no sono de 20%, redução de dores de 19%, o aumento de produtividade de 62 minutos semanais por funcionário, uma economia de US$ 3.000 por ano por funcionário e o aumento de 3 vezes no valor da bolsa. Olha como é legal como eles conseguiram comprovar as conexões, né, entre uma mente saudável e o resultado de uma empresa. A SAP, ela tem um cargo, inclusive, que se chama Chief of Mindfulness, que é uma área na empresa
dedicada a essa prática, a disseminar essa prática. E eles também fizeram um programa muito extenso, né, de 4 e de 6 meses, e aí eles conseguiram olhar, observar essas pessoas depois desse curso, como que elas ficaram, né. E aí a gente vê um maior nível de felicidade, bem-estar, também um senso de significado e satisfação maior nessas pessoas, uma habilidade de trazer o foco e a atenção para o momento presente, e também um maior nível de clareza mental, criatividade, novas ideias, insights. E, por outro lado, eles conseguiram abaixar os sentimentos, difíceis, os sentimentos negativos das pessoas em relação aos seus trabalhos e à vida no geral. Então, a gente vê hoje casos e casos comprovando a eficácia do mindfulness, né, e é legal que a gente saiba sobre isso. Então agora vamos direto ao ponto, o que que é o mindfulness então? Ele é uma prática preventiva, ou seja, ela não é recomendada para ser utilizada como uma prática de cura, né, de algum transtorno. Ela pode ser aliada, como a gente falou anteriormente, mas é uma prática preventiva. A gente não quer esperar adoecer para a gente poder fazer coisas. Então, ela já vai prevenindo e ajudando o nosso cérebro a cuidar da nossa saúde mental. Ele é um treinamento para a gente conseguir manter presença, atenção e autocuidado. Então, a gente sempre vai trazer dentro da prática do mindfulness atenção para algum objeto, seja ele um som, uma contagem, a respiração, o corpo. Então, ele traz a nossa mente para algum objeto de presença, para trazer a gente para essa presença no momento atual. Também é uma prática científica de promoção de saúde física e mental, como a gente viu, o John Kabat-Zinn foi esse grande precursor aí que trouxe para a ciência essa prática. A gente aprende a conviver com as dores de forma mais gentil, porque a gente consegue olhar, exercer autocompaixão, sintonização com o nosso corpo, né? Quantas vezes a gente não está no piloto automático, a gente nem percebe as coisas acontecendo. E também a gente aumenta a capacidade de observar o nosso fluxo de pensamento, para a gente começar a ser menos reativo e mais compassivo. A gente começa a realmente perceber o que está acontecendo na nossa mente agora, né? Coisa que raramente a gente para também observar. E também tão importante, ou até mais importante falar do que é mindfulness, é o que não é mindfulness. Então, mindfulness ele não é vinculado a nenhuma prática religiosa. Existem vários tipos de meditação dentro, né, de religiões, mas a prática do mindfulness especificamente não é ligado a nenhuma prática religiosa. Ele é diferente de meditação, né? Meditação tem outros objetivos e também durações podem ser muito diferentes da prática do mindfulness, o objeto central também é muito diferente. E não é necessário ficar de pernas cruzadas, como a gente imagina muitas vezes, né? A gente pode fazer essa prática sentada numa cadeira, e diversas outras formas, inclusive, que nem precisa ser sentado para a gente fazer mindfulness. Hoje tem o mindfulness eating, que é você conseguir trazer atenção plena na hora que você está se alimentando, aguçar os seus sentidos, enfim, é toda a forma que a gente consegue trazer atenção para o momento presente. O mindfulness não é uma técnica de relaxamento, apesar de poder ser uma consequência. Então, a gente não pode chegar no mindfulness com a intenção de relaxar, porque às vezes vai ser o contrário. Às vezes a gente vai perceber que a gente não está bem, a gente vai perceber um sentimento difícil. O mindfulness ele vai evidenciar o que você pode estar sentindo naquele momento da sua vida. Então, não necessariamente ele vai trazer o relaxamento, apesar de poder ser uma consequência. Também não é um clube dos bonzinhos, quem pratica mindfulness não precisa ficar com medo de ser taxado, muito pelo contrário, hoje grandes executivos, altos níveis de executivos, praticam mindfulness e entendem que eles trazem a eficiência da nossa mente para o nosso dia. E também não é se desviar de emoções negativas, né? Porque às vezes a gente gosta de se enviesar para o lado do relaxamento, das coisas boas, da gratidão, mas pode trazer, apresentar sentimentos difíceis. E o mindfulness ele não quer escapar desse lugar. Ele quer presenciar e entender o que a gente está vivenciando aqui agora, para que aí depois disso a gente possa direcionar e entender o que que a gente pode fazer para lidar com aquele sentimento. Então a gente aceita todos os sentimentos numa prática de mindfulness. E agora eu quero fazer uma pausa para a gente vivenciar essa técnica aqui juntos. Pode ser? Para isso, eu vou colocar um sonzinho aqui de fundo, mas a prática de mindfulness até melhor se nem tiver som, porque qualquer coisa pode ser uma distração e a gente quer tentar
trazer um momento, atenção para o momento presente. Então, eu vou deixar aqui um sonzinho mais de fundo para a gente entrar nesse clima. Eu vou pedir para vocês se sentarem numa postura confortável para vocês. Esticar o seu corpo, seus braços. Inspira profundo, solta o ar, desce os seus braços, estica suas pernas lá na frente, movimente seus pés. E vai se sentando como você se sentir confortável agora, de preferência as pernas descruzadas, os pés encostando no chão. As suas mãos podem ficar apoiadas sobre as suas coxas. Rola os seus ombros para trás e para baixo, ajusta a sua postura de maneira confortável. E eu vou te convidar a fechar os seus olhos. Se durante a prática de mindfulness, em algum momento você se sentir muito desconfortável, você pode abrir os seus olhos, você pode movimentar um pouco o seu corpo, não tem problema. Então, a gente vai começar fazendo 3 respirações profundas. Inspira profundo pelo nariz, solte o ar pela boca. Inspira, solte o ar. Mais uma vez, inspira. Solte o ar lentamente pela boca. Deixe a sua respiração agora acontecer naturalmente. Ao fechar os olhos, a gente entra mais em contato com o nosso mundo interno. Busque aproveitar esta oportunidade para se perceber. Perceba quais são os sentimentos presentes nesse momento. E tente nomear os sentimentos mais evidentes. Sem julgar, apenas observa e se dê conta do que existe aqui e agora. Agora traga atenção para o seu corpo, direcionando toda a sua atenção à sola dos seus pés. Perceba os pés em contato com o chão. Perceba suas pernas, coxas e quadris em contato com o assento. Perceba sua coluna, os seus braços, as suas mãos. E observe a temperatura das suas mãos nesse momento. Qualquer pensamento ou sentimento que vier à sua mente durante essa prática, observe e volte a atenção ao objeto. Leve a sua atenção agora à sua expressão facial e perceba se existe algum piloto automático dessa expressão, alguma tensão. Aos poucos vai relaxando os maxilares, a pressão ao redor dos olhos, sobrancelhas, testa. E por último, traga atenção à sua respiração, percebendo o ar entrar e sair sutilmente pelas suas narinas.
observando se a sua respiração é naturalmente mais longa, mais curta. Só observa. Encolha qualquer sentimento de conforto ou desconforto, lembrando de aproveitar este momento para se perceber. Este é o grande objetivo. E faça uma inspiração bem profunda. Ao exalar, comece a movimentar os dedos das suas mãos, os seus pés. Perceba se o seu corpo precisa de um movimento um pouco mais amplo, de esticar, espreguiçar o corpo. E por último, vai abrindo os seus olhos lentamente. Muito bem. Aqui foi uma pequena amostra dessa prática do mindfulness. Não sei o que vocês sentiram, como vocês sentiram, mas eu sei uma coisa, vocês conheceram um pouquinho mais sobre vocês nesse momento. E essa é a grande intenção, a gente trazer consciência, a gente trazer atenção, a gente ter consciência das nossas respostas, das nossas emoções, né? E parar de viver esse piloto automático. Hoje eu vou encerrar por aqui. Eu vou voltar depois com um novo episódio, trazendo um pouco mais de conteúdo para continuar essa conceito do mindfulness e mais uma prática aí para vocês. Agradeço imensamente pela presença, pela escuta. Espero que vocês se mantenham bem e conscientes. Muito obrigada.